Olá, você que está com o programa Eureka no ar há 19 anos em função da educação brasileira. Para você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, um abraço especial, hein? É época de férias para alguns, mas que nada, é época de trabalho. Por quê? Porque nós estamos a menos de 4 meses do Enem. Não é isso, professor Lécio? Sempre bem? Nosso convidadaço aqui, o professor Lécio, companheiro titular da equipe associado nossa aí do projeto. Tudo bem, professor Lécio? Sempre bem. Até quando Alô, tá meu ruim, amigo. tá ótimo. Então isso, e o papo de hoje é sobre o quê? IBGE. IBGE. Por quê? Porque saíram dados recentemente. Isso aparece em qualquer vestibular e aparece também no Exame Nacional. Não é isso, Lécio? E eu diria o seguinte, fazendo aí uma profecia, Profecia boa. eu tenho certeza que o tema tá lá para a redação. Opa, Tenho certeza. Só não sei se ele vai ser sorteado. justamente. Você já imaginou termos uma redação que você tem que falar da importância do IBGE para o planejamento de um país, de um estado, de um município e das empresas. O IBGE não é só para o governo. Fazendo uma leitura simples aí, essa rapaziada, vamos imaginar você que vai fazer o Enem, mas você quer ter também um bar. Bar. Você já notou que você tem que pensar na idade das pessoas que frequentarão o seu bar? Onde que eu descubro se no meu município tem gente na idade que eu quero que frequente meu bar? É suficiente do ponto de vista econômico para que eles entrem nesse bar. Se para o bar precisa isso, vai precisar para a loja, que vende roupa, precisa para escola, precisa para qualquer coisa que você construa. Vamos lá. Esta armação desses óculos. Quantas pessoas gostam desse tipo de armação? É estatística, é pesquisa. E justamente, é importante para você, estudante, estar a par dos dados do IBGE, olhar o site do IBGE, dar uma vasculhada ali. Claro, ninguém vai decorar número algum, não. Isso não é isso, mas ter noção dos processos. Quer dizer, situações mínimas você precisa saber. Quantos somos? Isso é necessário. Você não pode escrever num texto que nós somos, por exemplo, pensando na redação, que nós somos 190 milhões, que nós somos 150 milhões. Aí é um erro, é grosseiro. Você já sabe que nós somos mais do que 200 milhões, então isso é óbvio. Colocar a chamada expressão partitiva, expressão de parte, acima de 200 milhões, ou em torno de 205 milhões. Aí você está no jogo, ou seja, escreveu corretamente. Um detalhe, das 26 redações que nós tivemos até agora? Notas 1000? Não. No total de redações do Enem, quantas foram até agora? Desde 98? Desde a primeira. Em 98 nós estamos com... se você aquilatar as que foram canceladas, nós passamos de 26. Então... Por quê? Porque nós tivemos algumas canceladas, como em 2009, 2 eventos, 2014, houve 3 redações. A terceira aplicação. Desse total de redações, se eu não me engano, 19, quase 20 redações, você construiria o argumento de autoridade para você ter uma boa nota com base em dados do IBGE. Sim. Isso é fato, tá? Não há discussão. Onde são os dados mais fáceis que você tem? A página do IBGE. Aliás, a partir de hoje, se você não tem este hábito, coloque na sua rotina de 2 ou 3 vezes por semana. Abre lá, pega o teu celular, digita lá bge.gov.br ou abra no seu computador, dá uma lida. O fato de você abrir várias vezes durante um mês, até chegar na prova, começa a lhe dar capacidade de leitura, de interpretação, e esses dados vão se incorporando ao seu vocabulário e você pode usar. E sem contar bem claramente que todas as provas do Exame Nacional trazem gráficos. Sim. Isso é notório. A leitura dos gráficos está presente. Quando você cita assim, desde os temas, então nós temos 98, você vai contabilizar. De 98 até 2008 foi um padrão de redações. Aí não houve uma segunda aplicação, padrão. Mas a partir de 2009, quando o Enem se transforma em processo de acesso ao ensino superior, nós também passamos a ter 2, e como eu disse, em 2014 até 3 aplicações. E justamente aí é que temos mudanças e sempre há gráficos presentes e gráficos que traduzem o quê? Situações sociais vistas
pelo IBGE. Perfeito, perfeito. Você quer... Você trouxe um materialzinho para nós olharmos. Vamos ver alguns gráficos Isso, agora. vamos dar uma Por olhadinha favor, no veja material. só o nosso primeiro ali, os primeiros números que a gente vai começar. Pode colocar na O tela. Educo já coloca para nós Para ali, que nós justamente. possamos... Aí. Olha só. Não, deixa Não, de pode 72. deixar. Deixa de 72. Maravilha. 1970, Volta um 1870. pouquinho, meu amigo. Volta para voltar aí. Ó. Isso. Um dado que você precisa saber é... Por que eu disse que pode ser a redação? Olha lá o número. 1872. Os dados que o IBGE lançou agora em 23 são de 22. Sim. Portanto, 150 anos. Exatamente. É uma data importante. Claro E que o é. IBGE nunca foi tema de redação. Mas olha que interessante olhar, até para você poder entender como o nosso país se transformou de lá para cá, né? Sim. Há 150 anos, nós tínhamos 9.930.000. Vamos arredondar para 10 milhões? Aproximadamente 10 milhões. Calcule. Há 150 anos. Há 150. 10 milhões é menos gente do que existe hoje no estado do Paraná. Exatamente. No Paraná. Então, olha quantas pessoas entraram em nosso país em 150 anos. E olha quantos eram analfabetos desses 10 milhões. Praticamente 7 milhões não sabiam ler e nem escrever. Ou seja, a maioria. A maioria. Mais de... Então, 70% dá para dizer que não sabiam ler E também para entender o processo de inversão. Exato. O que a educação fez. Verdade. E daí, 1.500.000 pessoas eram escravizadas. Né? Um número Estamos falando praticamente... antes de 1888, antes do finalzinho do século XIX. Praticamente quase 20% da população escravizada. Minas Gerais, olha que interessante. Hoje São Paulo é a maior unidade federativa em número de pessoas. No passado, E por que Minas Gerais era a mais importante? Vila Rica, Ouro Preto. O nome já diz tudo, Minas Gerais. Era Vila Rica, Ouro... Tudo em volta dos diamantes, do ouro principalmente. Daí tem a questão, Mato Grosso era a que tinha menos gente, 53 mil habitantes, menos do que tem, por exemplo, em Curitiba, o bairro Boqueirão. Exatamente. Então é sensacional fazer esta leitura do que aconteceu de lá para cá. Da influência. E ter essa noção que o primeiro censo, lembrando que nesse momento não existia o IBGE, tá? O século retrasado não tinha IBGE, o IBGE é do século passado. Sim. Tá bom? Esse dado, então não cite o IBGE de 1872. Essa aqui é a contagem e o finalzinho do Império, né? Possivelmente os cartorários, né? Os cartorários sempre existiram, aí você tem uma maneira de equivaler também, né, Lares? É verdade, sim. Então verdade. é possível. Então esse dado foi... E é relevante também pensarmos numa mudança de paradigma brasileiro. Fica bem claro a você, um país que era escravagista, que escravizava 20% da sua população, em torno disso, né? Sim, em alguns momentos foi mais. 20% da população, em torno disso. E um país que era pequeno, dadas as suas dimensões. Veja o estado do Mato Grosso hoje, a pujança agrícola do estado do Mato Grosso e o que havia lá atrás, né? Sim, uma transformação. Com todos os problemas que a gente possa ter, que a gente possa questionar, que a gente possa argumentar, vamos fazer a seguinte leitura. O meio-fio, em Lisboa, é mais antigo que o Brasil. Quando chegou-se aqui os primeiros colonizadores, se não vamos usar os que descobriram, os colonizadores europeus, portugueses, você tem que imaginar que o Coliseu já era ruína há muito tempo. Roma já era ruína, o Senado romano já era ruína há muito tempo. Então, é louco pensar por esse lado. Nós somos um país jovem que tem tudo para ser construído, para ser transformado, para ser modificado. É fundamental pensar por este lado. E essa primeira etapa aqui, esse primeiro momento que a gente está falando
do IBGE, é para dar essa introdução, né? A gente vai voltar na segunda etapa mostrando ainda mais alguns dados a esse respeito. Aliás, pode já colocar, por favor, mais um slide para a gente conversar a esse respeito. Olha só. O próximo. Então, 2010, olha a mudança de paradigma. Vamos aí fazer uma... Dá para a gente trabalhar com os extremos, né, se você puder usar isso. Em 2010, portanto, há 12 anos, eu estou falando 12 porque os números do censo são de 22, nós saímos lá daqueles 10 milhões, 10 milhões, fomos para 190 milhões. Então, você tem que entender que acrescentou-se aí em 150 anos... uma PG, para o nosso PG. Estudante. Veja, Malthus estava certo nesse sentido. Você PG. pode... Não é uma PA, é uma PG. Você pode citar Malthus, que deu certo. Né? O percentual de famílias chefiada por mulheres, olha que coisa sensacional, né? As mulheres assumindo cada vez mais as o protagonismo rédeas, familiar. O protagonismo, né? 10% dos... Olha, isso aqui é espetacular. 10% dos mais ricos concentraram lá em 2010, piorou para agora, tá? Quase 45% da renda dos brasileiros e 10% com menores rendimentos recebiam apenas 1% de toda a renda, né? 46 milhões aproximadamente de pessoas se declararam ter ao menos um tipo de deficiência. Olha que interessante as pessoas se identificarem nesse sentido, né? Estamos pensando aí no IBGE de 2010. Um terço da população, um terço da população. O número de casados caiu de 37 para 34 em relação ao censo daí de 2000, né? Aumentando a questão dos divórcios. Entre 2000 e 2010 foram fundados no Brasil 58, o termo correto é município, né? Mas ali eu peguei ipsis literis cidades, né? 29 delas no Rio Grande do Sul e 15 no Mato Grosso. São as grandes, porque eu só coloquei esses dados aí, porque lá na frente, depois do próximo bloco, eu vou acabar mostrando alguns mapas, porque não foi só aumentar o número de pessoas. Claro. O Brasil passou a ter mais municípios nesse intervalo. Então, para você que está nos acompanhando, a área de ciências humanas, a grande área de ciências humanas, cuja prova acontecerá, a prova do Enem, acontecerá no dia 5 de novembro. Esse programa a primeira, né? É a primeira prova. Esse programa tem esse olhar, ele se volta para as ciências humanas, claro, vislumbrando a geografia, mas também perpassando a sociologia, o olhar sociológico, claro, a filosofia com pano de fundo e a história também contando os fatos. Vamos chamar o intervalo, professor? Claro, por favor, vamos lá. Intervalinho conosco, você está acompanhando o programa Eureka e, é claro, preparando-se para a maior prova pública do país, o Exame Nacional do Ensino Médio, 3.900.000 inscritos. Estamos arredondando um pouquinho mais, 3.900.000 inscritos no estado do Paraná, de onde estamos gerando esse programa, tem pouco mais de 160.000 inscritos. Já voltamos, intervalinho é nosso. Segundo bloco do programa Eureka de hoje, a nossa pauta são as ciências humanas, a geografia, o olhar da geografia, da geopolítica e, é claro, do IBGE. Conosco o professor Laércio de Mello, um dos nossos titulares da equipe. Laércio, o que temos pela frente? O segundo bloco bem animado, com várias situações para aquele aluno que está nos acompanhando, aquela aluna que nos acompanha, aquele professor, nosso colega, que está em sintonia. Bom, só fazendo uma recapitulação aí, mostramos como era o IBGE, aliás, o IBGE não, como foi o primeiro censo há 150 anos, onde o Brasil... No momento que o Brasil tinha apenas menos de 10 milhões de habitantes, 9 milhões e alguma coisa, né? Com praticamente 20% da população escravizada. Aí jogamos ali para o 2010, que é o anterior a esse. E eu argumentei, fiz aquela profecia lá no início, professor Mardes, dizendo que a chance de ser uma redação não é só pelos 150 anos também. Vamos lembrar que pelo fato de não ter acontecido o censo no tempo certo, falou-se do IBGE em 19, porque para ter. Falou em 2020 que não teve. Falou-se do IBGE em 21, que foi só no final do ano, e daí em 22. Então, há quase 4 anos, a ideia do censo está na mídia. Por isso que eu falei, o tema está lá, só não sabemos se ele vai ser sorteado. Exatamente. Dentro desta profecia de pensarmos essa transformação do nosso país, que cresceu numa PG aí, saindo de
de 10 milhões lá na primeira contagem, né? E por que precisa ir? Por que é necessário fazer uma contagem? Todas as políticas sociais desse país dependem. A organização do país, você citou, você abriu o programa falando sobre uma situação mínima, mas tão necessária, que é a verificação dos indivíduos que ali estão para o estabelecimento comercial. Sim. O estabelecimento comercial precisa dessa leitura. E é claro que as políticas sociais também necessitam dessa leitura. Tanto o capital privado quanto o capital estatal, políticas sociais, políticas que não seja para pessoas que têm alguma necessidade, tudo se faz com números. Não é possível você fazer qualquer coisa sem um planejamento. Dentro do capitalismo, se você não tiver um planejamento, você joga dinheiro fora. E o IBGE é o grande fornecedor desses dados. Por favor, Edu, pode colocar para nós aí mais um gráfico para a gente seguir a... Então, saímos em 2010. Isso. Olha só, cuida com o asterisco ali, por favor. Veja aí, fiz questão de pegar esse gráfico ali, porque para que a gente pudesse ter uma noção, uma visualização do primeiro censo até agora. Só um detalhe, você que está nos assistindo agora, fotografa esse slide, vai. Para agora na TV, tira uma fotinho da TV, porque esse slide é importante para você usar a informação tua. Então, aqui já falamos dos 10 milhões lá no primeiro censo, e olha como o Brasil veio... O Malthus vai dizer que a população dobra de 25 em 25 anos aproximadamente. Faça a contagem ali. Se você olhar, dá muito parecido. Muito parecido. Então, vamos dar um salto ali naquela numeração. Vamos para a década de 60, olha. Que daí, a década de 60, né? E vou pensando no hino, né? 70 milhões em ação, porque a Copa foi em pra 70. Frente, o Brasil, meu coração. Quando teve a Copa, não tinha saído a contagem ainda. Então, eles usaram o número anterior, 70 milhões em ação e assim por diante, né? Daí vamos ali para os 90 milhões em ação, depois vem a década de 80, 120 milhões, arredondaram, né? Até eles fizeram... E aí o crescimento começa a ficar muito interessante, né? O acréscimo é formidável ali. Daí já estamos com 120 milhões de pessoas, 150... Já 150 ali no... Veja que em 91... Na passagem do século. Veja que em 91... também não teve um problema ali. Sarney estava no poder, ele era o primeiro presidente civil, não eleito, é claro, né? Não eleito, porque o eleito vai ser o Collor, né? É o primeiro presidente civil. Antes eleito vai ser o Collor depois. O Sarney era o vice do Tancredo Neves, que então justamente o Tancredo falece. E assume com base num engendramento, isso a história sempre vai contar, não é? Isso foi um engendramento feito por Ulisses Guimarães e companhia. Porque Sarney efetivamente não deveria ter sido, não deveria existir novas eleições. Mas ao existir novas eleições, a chance de Paulo Salim Maluf, à época Maluf, desde aquela época, ganhar no processo eleitoral era muito grande e a chamada direita no país estaria vigindo desde aquela época. Os movimentos populares entrariam em rebeldia, porque já havíamos perdido, estou falando, me colocando também no assunto, porque eu participei, já havíamos perdido a questão das diretas. Sim, é verdade. Já havíamos perdido as diretas. Então, quer dizer, e houve um engendramento para quê? Para que nós tivéssemos necessariamente José Ribamar, José Sarney, o acadêmico da ABL, o imortal da Academia Brasileira de Letras no poder. Ulisses Guimarães foi muito hábil, porque ele negociou bem. Era melhor o Sarney que o Maluf. Exatamente. Ele não poderia deixar, o que ficou bem claro, ele não iria deixar. A contracarga, a contraposição foi bem essa. Prepararei uma Constituição Cidadã, a Constituição de 88, para você que nos acompanha, a Constituição Cidadã, que traria vários avanços em várias áreas, beneficiando os segmentos. Então foi assim, Sarney fica no poder, mas você vai preparar uma Constituição, que vai trazer uma série de situações e tudo mais. Quer dizer, esse engendramento político dominou o nosso país no final do século XX, na passagem do século XXI, onde estamos nesse momento. E mais tarde ele levantará a Constituição e vai bradar: traidor da Constituição é traidor da pátria. Sim, exatamente. Foi uma das frases mais fantásticas já dita por um ser humano naquele parlamento. E é curioso, né? O destino de Ulisses foi bem complicado, é mais uma das incógnitas brasileiras. Foi um acidente, não há comprovação contrária,
mas um acidente estranho. Não que os acidentes não sejam estranhos, mas há acidentes que você diz assim, puxa, mas é um acidente... Logo com ele, né? Até certo ponto compreensível. Aquele foi um dos incompreensíveis. Incompreensíveis. Perfeito. Volta para nós o gráfico, por favor, Isso. então. A gente deu ali parou essa pausa aí para dizer aquele momento histórico ali do 91. Aí voltou ao normal, né? 2000, 2010, normal, e daí mais uma quebra em 22. Lembrando que nesse censo, ali ó, não temos 214. Entre aspas, desapareceram 11 milhões de pessoas, né? A projeção era para isso, não chegamos aos 214 milhões, tem aí perto de 200 e... Pouco mais de 203. 203 milhões. Então, o brasileiro está crescendo. Uma coisa que você tem que argumentar. Quais são as teses surgirão sobre isso, explicações ainda virão, talvez, antes do seu Enem. Mas pensa o seguinte, o que fez o brasileiro crescer menos em número de habitantes? Uma recessão forte, nós estamos aí já há algum tempo com uma recessão forte, do meio do governo Dilma para cá. Então, uma crise econômica colabora para as famílias pensarem, vou ter ou não vou ter filho. E a pandemia travou muito, porque o casal pensava, né? Olha só, você vai engravidar agora e vou engravidar agora, e daí vai ter espaço para mim no hospital? Qual é o risco de eu ir para o hospital grave? Então, isso colaborou muito para aqueles que fizeram planejamento familiar. E isso tudo está indicando que o nosso país está envelhecendo. Apenas um cuidado, né? Essa palavra do professor Laércio é uma das grandes possibilidades temáticas para esse ano, o etarismo, envelhecimento da população. Agora, só não retire da consciência a ideia de que a pandemia é culpada por tudo. Porque criou-se também uma situação de que a pandemia é culpada por todas as coisas, e não é bem assim. Na pandemia existiram alguns avanços, então vale a pena o quê? Pesquisar e estudar o que aconteceu na pandemia que trouxe dificuldade e o que, de alguma forma, trouxe avanço. Tá? Dificuldade de um lado, avanço do outro lado. Mas dizer que só é culpa da pandemia é perigoso. Aí vira lugar comum. Sim. Você pode dizer que isso causou uma sensação, e não em todos também, tá? Teve gente que assumiu. Eu tenho colegas que são pediatras e eu não, fiz parto, normal, mas muitas mulheres se retraíram, muitas famílias se retraíram dentro do planejamento familiar. De qualquer maneira, ainda, como eu disse, surgirão teses a esse respeito para tentar explicar todo este processo que fez o qual o país passou nesse período. Né? Então, fica esse registro. Temos mais personagens caminhando para o finalzinho do programa. Daqui a instantes, finalzinho do programa. Coloca aqui, agora o próximo slide, por favor. Então a gente saiu de um país rural. No país rural, Jeca Tatu é a grande... Ali o Jeca. Agora o próximo, por favor. Relembrando, Jeca Tatu, personagem de José Bento Monteiro Lobato. Pense no Ancilostomina Fontoura, que mais tarde vai se transformar em Biotônico Fontoura. E o Jeca está presente no livro Urupês, dentre outras histórias, lá do início do século passado, 1902 ou 3, se não estou enganado. É uma falha da minha memória. Mas está em Urupês. Urupês é um fungo. Tá? Então vem o Jeca, que é essa espécie de urupê, de fungo, de parasita da sociedade. Foi essa comparação que Zé Bento fez naquela época. Então volta um slide mais uma vez. Aí o professor Marlos estava falando desse personagem. Exatamente. Então nós saímos deste personagem agora para o próximo, por favor. Isso. Olha só, o Brasil se modernizou com a Embrapa. Nós nos tornamos um grande produtor de alimentos. Passa para o próximo slide. O Jeca que tinha uma barriga para um drone. Moderno, exatamente. Agora passa para o próximo slide, só para a gente olhar. Grande produtor de grãos, Embrapa e a próxima, que me interessa. Olha só, lá nos anos 70 a gente produzia ali, olha o tamanho da área e olha o que a gente produzia. Perto de 70 milhões, nos anos 50 milhões nos anos 90, 60 milhões, daí 70 no final da década e hoje já estamos passando de... Lembrando a você, nosso estudante, que o Brasil, neste ano, 2023, tem uma safra gigantesca, mas esbarra num problema. Ao armazenar as coisas, né? E, nesse mesmo sentido, o transporte. Porque o campo produz. Aí você transporta. Como você transporta? A logística do transporte
é caríssima. Por quê? Porque nós insistimos no modelo rodoviário. Veja como tudo isso está Estradas ruins. imbricado, esse é o termo, no processo que você precisa estudar e entender. Professor, no finalzinho do nosso programa, o que mais você salienta, amigo? Vai ficar para um próximo, então teremos a parte 2. Tem. Com certeza temos que voltar e tocar nessa tecla ainda lá na frente, em mais 1 ou 2 programas, até para pegar o pessoal que está chegando. Sim. E que não viu, e também a turma que quer, digamos assim, fazer uma revisão, porque não é possível não estar isso. Claro. Sabe daquelas questões que tem que estar no vestibular, tem que estar no Enem? Dá tempo ainda de ir para a prova. Pelo tempo de divulgação, é possível ainda transformar tudo isso em questões que vão aparecer. Até em matemática, esses dados podem aparecer. Justamente. A matemática é essencial para essa depuração de dados. Sim. Tá? Então, veja, no programa de hoje, o que você acompanhou necessariamente? Você acompanhou o IBGE, série Atualidades. Essa série vem ligada à série Enem do aí. Essa série é a série Atualidades. O que está atual para nós é o IBGE, muito bem explorado pelo professor Aécio, que insiste corretamente em dizer que você precisa visitar o site do IBGE. Manda o site, professor Aécio. É www.ibge.gov.br, mas se você só escrever IBGE, ele é o primeiro a aparecer. É o primeiro. E aí não tem erro, né? Não tem erro, ibge.gov. Vai aparecer lá e você, pelo menos 2 vezes por semana. Quem faz Enem, quem faz vestibular, tem que ter isso como rotina. E a partir disso, rotina para você seguir. Próximo programa, também voltaremos a conversar sobre o IBGE, dados na série Atualidades. Professor Lércio, muito obrigado, meu companheiro. 100%. Abraço. Próxima festa, professor Lércio, e eu daqui a pouquinho, né? Para quem assim pensa em aulas especiais, estaremos acompanhando uma aula especial no Colégio da Polícia Militar, né? CPM, por quê? O CPM é o nosso 101º colégio a ser visitado no semestre que passou. Então, 101 colégios, né, professor Lércio? Sensacional. Firme e forte. Fique conosco, você está com o programa Eureka, a série de hoje, a série Atualidades. Até o próximo programa.